O senador Exalci Lucas, da tribuna do Senado, leu um texto do procurador Rodrigo Renier Chemin Guimarães, professor de Direito Penal, em que, ironicamente, o professor promove uma revisão do seu plano de aulas de direito para refletir as mudanças promovidas por ministros do Supremo Tribunal Federal em seu manejo da estrutura do judiciário para perseguir opositores. Em à parte, o senador Eduardo Girão alertou que, para além dos abusos que são cometidos diretamente pelos ministros das Cortes Superiores, juízes em todo o país já começam a aplicar as mesmas regras contra seus próprios adversários políticos. Exalci Lucas lembrou que os abusos não cessam, exemplificando com o caso do jornalista português que foi detido e interrogado pela Polícia Federal. O senador lembrou uma série de fatos que foram revelados na CPMI do dia 8 de janeiro, implicando membros do governo Lula e que não são investigados, enquanto os cidadãos que se manifestavam seguem sendo perseguidos como se fossem criminosos. O senador mencionou a operação de ontem, em que dezenas de pessoas sofreram invasões de suas casas, bloqueios de seus patrimônios e até prisões sob alegações irrisórias. Exalci Lucas lembrou que a mera exposição já é desastrosa para empresários e famílias e disse: "A gente tem muita preocupação em relação a essas condenações que estão sendo feitas." Exalci Lucas comentou a reação de setores da velha imprensa ao pedido de anistia feito por Bolsonaro para os perseguidos políticos e lembrou que houve anistia a crimes reais cometidos pela extrema esquerda e que esses anistiados participam hoje da vida política do país. O senador lamentou as atitudes da velha imprensa e da OAB, que se omitem e não denunciam os abusos de autoridade que vêm sendo observados. Ele disse: "Sinceramente, eu fico perplexo com o que está acontecendo no Brasil. Sinceramente, eu fico preocupado. Está aí hoje, pelo menos nos jornais eu vi lá, o encontro do presidente com o Maduro. Não tenha nada, acho que até tem que conversar, mas caramba, a gente sabe o que aconteceu aqui." Na própria CPI da Petrobras, quando se falou em Abreu e Lima, que tem um capítulo especial de Abreu e Lima com Maduro, que fez um negócio com o Brasil, assumiu compromissos, deve, mas até hoje não pagou, deu cano no Brasil. E aí vai lá, um ditador que já proibiu, está mais ou menos igual aqui. Aqui já está caminhando para a mesma coisa. O principal adversário dele na eleição já está inelegível, a mulher lá está inelegível. Então, que democracia é essa? O senador Eduardo Girão lembrou alguns dos itens que o senhor falou ali, daqueles 14 itens que só os ministros do STF fazem, é porque este Senado deixou. Este Senado foi covarde. E nós fazemos parte do Senado, nós também. Somos minoria? Somos, mas deixamos isso acontecer. Como é que pode reparar o mal? Passou, passou. Vamos olhar para frente, é a gente reequilibrar os poderes. E aí, para mim, não tem jeito. É um remédio amargo, mas é necessário. É preciso ter coragem, é preciso ter disposição para servir às próximas gerações deste país, que é um impeachment. Um dos 60 que está aqui embaixo, ter a coragem de enfrentar porque está demais, está demais. A população já entendeu. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República,
República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, operações contra seus próprios membros, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que outros parlamentares estão sendo presos. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há bem mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI, seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão,
ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senador Girão, tudo que Vossa Excelência falou aqui com relação ao aborto, Vossa Excelência sabe que essa luta é nossa, né? Então estou sempre à disposição por qualquer iniciativa que possa abortar essas posições do governo. Mas, presidente, quando se trata de educação, ciência e tecnologia, a questão tributária, a gente tem conhecimento, experiência, a gente discute profundamente esses temas. Quando a questão é jurídica, eu particularmente não sou advogado. Poderia até dizer que eu sou rábula na questão tributária. Mas eu vi aqui uma matéria do Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, que eu achei muito interessante porque eu aprendi que sabedoria é reconhecer o óbvio. E aí, eu não sei, né? É evidente que se eu fosse advogado, se eu fosse jurista, eu já teria tomado a iniciativa de algumas proposições aqui no Senado. Mas, como eu não sou especialista, e vou até pedir uma nota técnica para a consultoria, mas eu vi o texto, não sei se vocês viram, o senhor Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, ele escreveu um texto assim, senador Girão, muito importante. Olha só o que ele disse aqui. Como são muitas as novidades hermenêuticas do processo penal brasileiro, eu resolvi fazer algumas anotações para me reorganizar na compreensão de temas importantes e reformular minhas aulas de processo penal. Ele é professor e ele vai ter que fazer agora mudar o plano de aula dele para reorganizar. E ele diz aqui, primeiro, juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui, não, salvo se for ministro do Supremo. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto, juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Na aula que ele dá, ele diz que não. Agora, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, também não. Salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 6º, juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crime instantâneo acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Ele, na aula dele, diz que não. Agora ele vai ter que dizer, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 7º, juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina arquivamento do inquérito? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 8º, juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 9º,
Juiz pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 10º aqui, juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar a lágrimas, de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Dizer que, óbvio que não, mas salvo agora, se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 11º, juiz pode considerar válido inquérito sem fato delimitado para a investigação? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 12º, juiz pode fazer analogia in malam partem, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não, o juiz não pode fazer isso, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Não, salvo também ministro do Supremo Tribunal Federal. E 14º, juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, eu não sou advogado, não sou jurista, mas se eu fosse um pouquinho mais, se eu entendesse um pouquinho mais de direito, eu apresentaria uma proposta, né? Apesar que pelo jeito aqui, pela aula que ele dá, pelo professor que ele é, já não pode. Mas sim, e aí? Não pode, fazem, e daí? Então ele está revendo aqui o plano de aulas. Ele diz que não tem como ensinar mais, a não ser que tenha essas ressalvas todas, salvo isso, salvo aquilo. E o pior, senador, se o senhor me permite a parte, todas essas verdades que eu estou trazendo aqui, o senhor foi até comedido, porque essa pessoa que fez, como é o nome dele? Esse professor... É um promotor lá do Paraná, o Rodrigo Renier Chemin Guimarães. Parabéns ao doutor Rodrigo Guimarães. Mas ele é professor. Ele foi até comedido, que se você for falar a lista de coisas que aconteceram, pelo menos do ano que eu cheguei aqui no Senado, 2019, para cá, de abusos, de situações assim que você fica estarrecido, né, com esse poder que esmaga, principalmente essa casa legislativa que legisla, é quem manda e desmanda no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. A lista dá daqui até o final aqui do Senado, entendeu? Agora, o pior não é nem isso, senador Zalci. O pior de tudo é o efeito demonstração, porque o exemplo tem que vir de cima. Você sabe que aqui hoje, eu estava conversando com a minha esposa, a Márcia, a quantidade de outras jurisdições nos estados, nos municípios, que estão começando a seguir o exemplo fora da Constituição e o Supremo. Inquéritos infindáveis, uma série de situações inconstitucionais, irregulares, sem obedecer ao ordenamento jurídico. O exemplo vem de cima. O senhor, que é torcedor do Atlético Mineiro, do Galo, eu sou torcedor do Fortaleza e o Steve, isso aqui não é muito chegado em futebol, mas é o efeito vindo de cima. Por exemplo, essa polarização que toma conta do país, essa leniência com crime que nós estamos vendo nesse governo, dizendo que o furto, o crime pequeno, como é que é? Tem que ser... Significante. Relativizado. Humanizado. Humanizado. Veja que uma jornalista chegou ao ponto, num debate de esporte, o senhor soube que o Fortaleza, a delegação do clube, teve um atentado contra ela, né? Mas o desdobramento disso foi na última manifestação, independente se você concorda ou não com o grupo político que foi se manifestar agora dia 25 lá na Avenida Paulista, um evento que não teve nada de quebradeira, que foi organizadíssimo, ninguém com faixa. Eu nunca vi isso.
ninguém com cartaz. Olha a que ponto nós chegamos. O medo, o receio das pessoas. Ali foi um protesto gigantesco, silencioso, quando você não leva aquilo, porque o Brasil está tão de cabeça para baixo, a insegurança jurídica tão grande que ninguém sabe o que é que pode fazer nesse país. Tem parlamentar que usa a sua tribuna aí, Zalci, que fica medindo palavras. Colegas meus já me disseram. Rapaz, eu não sei se eu devo dizer isso ou aquilo, porque hoje em dia no Brasil não se respeita nem um direito constitucional, que é o da livre manifestação, da livre opinião de um parlamentar, que é lá previsto, artigo 53, se eu não me engano. Você sabe o que foi que a jornalista falou daquela torcida organizada, que não deixou manifestantes que estavam indo para o evento, para o ato lá na Paulista, entrarem no vagão? Ela disse, está aqui, ela foi para uma televisão e os outros jornalistas, todos rindo, concordando, né? Ela foi na manifestação e soltou essa daqui. Olha só, que é um negócio assim que eu digo, poxa, não é possível que isso seja verdade. Mas ó, é legítimo barrar manifestantes da extrema direita de entrarem em vagão. Bom, se acha legítimo isso, é porque é da turma que também acha legítimo. Porque isso é crime. Isso é um crime. Entendeu? É o direito de ir e vir das pessoas. Isso não é normal. Nós podemos até discordar, mas nós não podemos ser inimigos, deixar a ideologia tomar conta. Senador Zalci, nós podemos ser adversários, sim, na política, no futebol. Quando o Fortaleza joga com o Atlético joga com o Cruzeiro, claro, mas jamais inimigos. Né? Agora, você chegar num ponto desse aqui e nós estamos já avaliando com a equipe o que fazer em relação a esse tipo de coisa, que é um estímulo à desordem nesse país. Então, desculpa a parte, mas eu gostaria de pontuar. Presidente, acho que é importante mesmo. Eu presenciei lá em São Paulo a questão do jornalista de português, né, que ficou 3 horas e que ninguém perguntou sobre isso, sobre nada. Queriam saber a questão mesmo do que ele tinha falado, né, com relação aqui ao Brasil, a questão do 8 de janeiro. Mas, falando em 8 de janeiro, presidente, eu que fiz o relatório, Vossa Excelência acompanhou na CPI, eu fiz o relatório de mais de 500 páginas, como sempre fiz nas CPIs, onde fica claro, cadê o G. Dias? Como é que você pode condenar os nossos policiais aqui por omissão, se o chefe mora aí, depois do presidente, né, que é o general G. Dias, que recebeu 33 alertas desde sexta-feira. Olha, o pessoal está vindo, vão quebrar os prédios públicos, vão invadir os prédios públicos. E ele fez o quê? Nada. Por quê? Porque tinha interesse que não fizesse mesmo. Tanto é que isso foi na sexta-feira, no sábado, domingo de manhã, 8 da manhã. O evento foi lá atrás, né? A invasão foi à tarde. 8 horas da manhã, o chefe da ABIN, e disse isso lá, né, o Saulo, disse, olha, liguei para o G. Dias 8 horas da manhã e disse, olha, vai ter quebradeiro, o pessoal vai descer e vão invadir os prédios públicos. Aí ele simplesmente diz assim, vamos ter problemas. Como é que pode, né, o responsável, né, pelo GSI, pela segurança, né, do presidente da República. E eu vi no depoimento a questão dos prédios públicos. O ministro Dino disse uma vez que não tomou nenhuma atitude porque tinha que pedir para o governador. Olha, vê se a coisa está pegando fogo, né, o cara vai pular em cima da ponte, da lá de cima, uma criança está em cima vai pular. Vê se a pessoa que está ali perto vai ter que esperar para pedir autorização, para não sei o quê, para impedir isso. É um negócio assim fora de série. E tinha pelotões à disposição, né, da Força Nacional. O batalhão da Guarda Presidencial é para isso. Batalhão da Guarda Presidencial. Ele foi criado exatamente para cuidar do Planalto. A obrigação, são mais de 2.000 policiais que chegam aqui, depois de iniciado o processo, ele chega em 15 minutos, 45 minutos, de acordo com o plano escudo.
Foi acionado em 45 minutos, ele está aqui. 2.000 policiais. E se precisar, Polícia do Exército, Polícia da Aeronáutica, Marinha, todo mundo vem para cá. Não precisa nem da Polícia Militar. Esse é papel da Polícia Militar. Não estou aqui dizendo que a Polícia Militar não teve responsabilidade. Não. Polícia Militar, de fato, houve uma omissão. Porque nós já presenciamos aqui diversas manifestações com 300.000 pessoas, 200.000 pessoas, né, no impeachment. Agora, as pessoas não lembram. Eu lembro que eu estou aqui, né, agora, 2017 mesmo, botaram fogo aqui no Ministério das Relações Exteriores, quebraram o Ministério da Educação, quebraram o Ministério da Agricultura, quebraram tudo. Aqui na Câmara, invadiram a Câmara, os corredores, quebraram coisas aqui. Aconteceu o quê? Nada. Absolutamente nada. E aí é sobre isso que eu queria falar, a operação de ontem. Conheço o Adalto Mesquita, conheço o Joveci, que são donos de uma empresa atacadista, melhor atacadista, pessoas que vieram lá de baixo, com muito sofrimento, com muita dificuldade para vencer na vida. E tem um atacado, comércio, né? Supermercado. E aí o que ele fez? Está aqui, R$1.000 ele deu para contratar o trio elétrico. Todo mundo que quer fazer alguma coisa nesse país vai atrás dos empresários pedindo patrocínio. E aí dá na manchete em todos os jornais, na televisão, como se fosse o Jornal Nacional, né? O empresário deu R$1.000 no golpe do dia 8. Possivelmente vai ser condenado a 17 anos, porque doou R$1.000. Aí perguntar lá na CPI, porque aqui ele não veio, mas lá na CPI, não veio não, porque não foi chamado, mas lá na CPI da Câmara, o sócio dele, o Joveci, foi indagado pelo Chico Vigilante, que é do Partido dos Trabalhadores. Disse assim, você participou do 8 de janeiro? Ele disse, não participei. Depois tinha a foto dele lá no quartel, participando. Presencialmente, ele foi lá, mas ele não participou de quebrar dele, não veio quebrar, não fez nada aqui. Ele estava aqui, não é, na esplanada, lá no quartel, mas não participou disso, foi embora. Contribuiu com R$1.000. E água, essas coisas que eles pedem, não é? O apoio do G8. Será que vai ser condenado também a 17 anos? Aliás, já foi condenado, porque quando uma empresa é citada numa CPI, por incrível que pareça, né, as pessoas ficam temerárias de vender, de comprar, não é? Principalmente de vender a prazo, porque não sabe se vai ter uma sentença fechando o comércio, que não, é óbvio que não pode acontecer isso. Mas hoje é totalmente fora da lógica, né? As coisas óbvias hoje não acontecem mais, né? Então, eu fico muito preocupado nisso, né? Quer dizer, essas narrativas que são construídas. E o Lula já disse por diversas vezes, o presidente Lula, né, que chuta os números, ninguém vai atrás, tem quantos milhões de pessoas passando fome, não sei aonde, e não prova nada, não demonstra nada. Então, essas narrativas que são construídas, e ele disse isso textualmente, né, que você tem que fazer a narrativa e repetir, não é, para tornar a verdade, e existe essa questão de você 1000 vezes repetido uma mentira, ela acaba virando verdade para muita gente, né? Então, a gente tem muita preocupação com relação a essas condenações que estão feitas. Aí, o presidente lá na Paulista disse, olha, né, deveriam apresentar um projeto de anistia para o dia 8. E aí virou, né, você está vendo a mídia para todo lado, como se fosse um pedido absurdo. Eles esquecem, né, que muito pior do que o que aconteceu aqui, porque aí sim teve assalto a banco, teve sequestro de embaixadores, isso teve. Esses estão anistiados todos. Sequestraram embaixador americano aqui. Houve assalto de banco. Quem assaltou o banco, estava no assalto? A ex-presidente Dilma. Então, houve anistia. Então, na prática, o que aconteceu com o presidente hoje também é uma anistia, né? Porque ele não foi isento dos crimes que cometeu, né? Houve por questão processual, né, alegando que não era o fórum adequado, que não era o Paraná,
Mas já tinha condenação primeira, segunda, terceira instância. E eu falo isso com muita convicção, porque eu participei de todas as CPIs. Eu fui a Curitiba conversar, não é, com todos aqueles que estavam presos lá, não é? Inclusive com o presidente do PP na época, né? E foi o primeiro, eu perguntei, ele foi a primeira vez que ele disse, eu perguntei, vem cá, quem indicou o Paulo Roberto lá na Petrobras? Que devolveu, sei lá, 300 milhões aí. Aí, pela primeira vez, falou que foi realmente o presidente Lula, né? E aí a gente, tem lá, é só ver, os brasileiros acho que esquecem, muito fácil isso. Mas tem nas notas taquigráficas, tem lá o relatório da CPI da Petrobras, o relatório que fiz também separado, não é? Mostrando detalhes. Participei de todas as audiências, todo mundo confessando. Devolveram bilhões, cara. Alguém devolve milhões e bilhões se o cara não é inocente? Eu vou devolver aqui 300 milhões, 400 milhões. Cara, aí você vem... Né, a Odebrecht, que tinha inclusive um setor que cuidava disso, né, que fez um acordo de leniência, né, exatamente confessando que também participou, que pagou essas propinas para muita gente, e aí fizeram um acordo de leniência, porque de fato, né, os trabalhadores da Odebrecht, os funcionários, não tem nada com isso, né? Então, para salvar o negócio, né, nós aprovamos aqui, existe a lei, né, de acordo de leniência, o cara paga, devolve, não é, tem as multas, etc. E está tudo bem, vamos continuar a empresa trabalhando, né, mudar de nome, mudar de sócio, etc. Aí vem uma multa pesadíssima, bilhões o acordo de bilhões. Aí vem uma decisão monocrática, mete a caneta e perdoa a multa. Não, manda suspender tudo e tal. E aí... Não sei, essa área jurídica eu não entendo, mas a informação que passa é que a esposa do ministro que é advogado que propôs isso, né? Então a gente fica assim, cara, onde é que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Que eu me lembro, quando fui secretário, 10 anos atrás, havia uma jurisprudência, uma súmula vinculante lá do Supremo, que falava de nepotismo. E jogavam duro, vai para a televisão, muitos políticos, né, gestores públicos, que muitas vezes colocavam alguém, né, parente em algum cargo de confiança, foram, né, cortados, foi para a televisão, para jornal, como se fosse criminoso. Hoje parece que não, aí o próprio Supremo não tem problema. A minha mulher pode dar a decisão, meu filho pode ser no escritório, pode pegar processo, e se cair em mim não tem problema nenhum, eu mesmo vou decidir. Isso não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. E decidir isso lá, no sábado de manhã, virtualmente, que não teria problema, né? Essas decisões de parentes e amigos e etc. Então a gente fica assim, cara, porque não adianta falar, né? Como se diz, a fala, as pessoas mobilizam, falam, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu, como pai, falar para os meus filhos, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça... E eu mesmo faço. Então, né? Eu mesmo, antigamente, fumava. 20 anos atrás eu fumava, que foi né, a pior coisa que eu fiz uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, né? Porque hoje a gente sente o reflexo disso, né? E aí não adianta eu falar para os meus filhos, ó, não quero que vocês fumem, não quero que vocês... Mas eu fumava. Isso, o exemplo é que vale, né? Não é a fala, não é o pedido, não é... Então a gente precisa... E é o que você falou, presidente Girão, não é? Na medida em que o Supremo toma essas decisões dessa forma, como eu disse aqui o promotor de justiça do Paraná, ora, se tudo que foi dito aqui, foram 14 itens que ele colocou, deve ter muito mais, mas os 14 como professor, porque imagine, você chega na... Eu sou professor, fui professor a vida toda, eu chego na sala de aula e aí digo, gente, aqui ó, vou dar aula de processo penal, sei lá, meus alunos, meus queridos, está aqui, ó, de acordo com a Constituição, com o Código Penal, está aqui artigo tal, não pode fazer isso. Aí levanta um aluno e diz assim, mas vem cá, professor, o senhor está equivocado. Todo dia tem decisão exatamente contrária a isso. Ah, não, mas aí é Supremo. Sim, mas a Suprema não está na lei, que o Supremo é exceção. A lei é para todos, né? Pelo menos eu aprendi isso.
A lei tem que ser igual para todos. Então, os professores... E eu fico decepcionado, sinceramente, são meus amigos, conheço muitos deles, fico decepcionado com a OAB. E eu vi agora uma formatura que a pessoa que fez o discurso lá em Goiânia, ele jogou duro, mas a OAB, os jornalistas, o Confederação, ou sei lá, a Associação dos Jornalistas do Brasil, a CNBB, várias instituições, quando aconteciam uns fatos deles, eles metiam a caneta, iam para a imprensa, fazia nota oficial. Hoje eu não vejo nada, não vejo nada. E olha que isso aqui confronta diretamente ao profissional da advocacia, o advogado. Como é que... Cara, sinceramente, eu fico assim, perplexo do que está acontecendo no Brasil. Sinceramente, eu fico preocupado. Está aí, hoje, pelo menos nos jornais eu vi lá, o encontro do presidente com Maduro. Não tenho nada, acho até que tem que conversar, mas, caramba, a gente conhece o que aconteceu aqui. Na própria CPI da Petrobras, quando se falou em Abreu e Lima, que tem um capítulo especial de Abreu e Lima, com Maduro, que fez um negócio com o Brasil, assumiu compromissos, deve até hoje, não pagou até hoje, deu cano no Brasil, e aí vai lá, um ditador, que já proibiu, está mais ou menos igual aqui. Aqui já está caminhando a mesma coisa. O principal adversário dele na eleição já está inelegível. A mulher lá está inelegível. Então, que democracia é essa? Maria Corina Machado. Maria Corina, pois é. Que democracia é essa? Que defendem aí o regime democrático. Essa é a defesa do regime democrático do governo atual, do presidente Lula, não é? Então, cara, eu fico assim, eu vejo aí, a situação das políticas públicas, de Estado, Há um discurso bonito, mas na prática a coisa não funciona. Educação está um caos. O maior problema, principalmente dos jovens hoje, é qualificação profissional. Que nós, há 5 anos atrás, eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio, que era para ser implementado já a partir do ano passado. Aí vem o governo, não, vamos acabar com isso, que não é isso que funciona. E aí fica essa meninada toda aí, essa geração toda, sem informação, sem oportunidade, sem emprego, sem ter o que fazer. E aí está tudo bem, maravilhoso. Aí na propaganda, em vez de fazerem propagandas institucionais, de conscientização, por exemplo, da dengue, que está aí matando, veja, um mosquito matando a população. Aqui em Brasília já passou de 100 pessoas que morreram em função da dengue. Por quê? Porque não houve prevenção. E outra coisa, presidente, já que eu tenho um tempinho ali ainda, que a gente precisa refletir, e eu sempre trabalhei isso, já desde 2011 que eu estou trabalhando isso. O que a gente precisa fazer nesse país, e eu esperava e espero ainda, que Brasília pudesse ser um modelo para o Brasil, porque aqui eu fico imaginando qualquer política pública lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, ou em Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos fazer uma política pública aqui para o Brasil. Aí eu tenho que chamar lá em Minas 857, 853 prefeitos para discutir política pública, se a gente vai implantar ou não. Aqui em Brasília, o governador também é prefeito. Então, tudo deveria ser feito por aqui, se deu certo, vai para o resto do país. Então, o que é, e aí eu vou começar a falar disso agora, para ver se isso aqui, a gente vai falando, como se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente vou fazer isso agora, Vou começar hoje, inclusive. O que nós temos que fazer nesse país, e aqui em Brasília em especial, que aqui é estado e município, é mais fácil de você iniciar o processo de uma mudança geral, na gestão pública. Deixa eu dizer para vocês, não adianta a gente ficar esperando que as políticas públicas vão melhorar se a gente não mudar o modelo. Não adianta essas caixinhas, Secretaria de Educação, de Ação Social, Secretaria de Agricultura, Ministério disso, Ministério daquilo, ninguém conversa com ninguém, não há nenhuma política integrada, sintonizada. Então, deixa eu dizer para vocês, o foco de qualquer política pública, e governo existe para isso, é o cidadão. Vossa Excelência, que deve ser candidato a prefeito de Fortaleza,
poderia já iniciar, porque eu só tenho condições de começar a fazer isso a partir de 2027, né, aqui no DF, mas Vossa Excelência podia fazer. O foco tem que ser o cidadão. Tudo que o governo vai fazer tem que pensar na pessoa, que está esquecida hoje. O cidadão é que é o foco principal, né? E quem é o cidadão? Esse é que é o detalhe que as pessoas muitas vezes não conhecem. Quem é o cidadão? Nós temos aqui a primeira fase, que é o pré-natal. Começa ali, né? A pessoa nasce. Então, para ela nascer com saúde, para ela nascer bem, nós temos que garantir o governo. Quando eu falo governo, o Estado tem que garantir às mães grávidas que ela tenha o acompanhamento médico, que ela tenha uma boa alimentação, que ela seja orientada, porque grande parte do que está acontecendo no Brasil hoje, em Brasília também, feminicídio, droga, violência, muitos é reflexo lá de trás, é reflexo da primeira infância, é reflexo inclusive no período de gravidez, né? Se a mãe mexe com droga, tem reflexo nisso. Então você tem que cuidar de políticas públicas pré-natal. Quais são as políticas públicas que o Estado vai oferecer? Depois você tem a fase mais importante do ser humano, mais importante do cidadão, que é de 0 a 7 anos, que no Brasil não vale nada, porque deram para o município cuidar disso. O município não tem dinheiro. Aí você não vê creche, você não vê uma boa alimentação para as crianças, você não tem uma educação de qualidade para que eles possam desenvolver a sua coordenação motora, o seu desenvolvimento, né, o seu caráter, que nasce nesse período, né? Nesse período até 7 anos, cara, eu fico vendo, né, muitas crianças que têm poder aquisitivo, que pode pagar uma boa escola, a menina fala francês, fala inglês, fala espanhol, fala tudo que quiser, nesse período ela aprende até 7 anos. Então 7 anos é a base do cidadão. No Brasil, quem tem o poder de arrecadação é a União, que cuida do ensino superior. É mais ou menos você construir uma casa e você começa pelo telhado, e não tem base nenhuma. Então, a base do cidadão, né, a fase principal, é exatamente a primeira infância, de 0 a 7 anos. Aí você tem que garantir essa criança, que ela tenha creche, que ela tenha atenção à saúde, né, que ela possa brincar, que ela tenha realmente uma educação de qualidade para formar, para a sua formação cognitiva, coordenação motora, né? Você tem que cuidar disso. Então você tem que ter políticas públicas que garantam isso. Depois você vem o adolescente. Todo mundo já passou, eu já passei por isso, todo mundo aqui já passou por isso. A adolescência é uma fase, né, crítica, é difícil, mas a gente sabe o que acontece na adolescência. Tem especialistas aí, tem vários projetos para você desenvolver para esse público adolescente, para que ele possa realmente, não é, se desenvolver adequadamente, fazer, né, as coisas corretas. Depois você vem a juventude. Quais são os projetos que nós temos que oferecer para a juventude? Qualificação profissional, empreendedorismo, né? Mostrar para ele como é que ele inicia um processo, né, para se desenvolver, etc. Esporte, cultura, tudo você vai oferecer. Depois, e ele já começa na primeira, porque hoje a juventude vai até 29 anos, nesse período já começa a pensar, né, em ter uma relação, né, ou formar família, né, já pensando em comprar um apartamento, comprar uma casa. Então, depois vem o adulto, que também tem a primeira fase, que é essa, né, de oferecer para ele condições. Depois vem a segunda fase do adulto, que ele já pensa em, né, em consolidar, aposentar e tal. E depois o idoso. Olha, daqui a 4, 5 anos, 25% da população é idosa. Nós vamos ter muitos idosos no Brasil, em Brasília, inclusive. Então, se nós não tivermos políticas públicas para o idoso, para que ele possa também, não é, transferir, né, a sua experiência, né, conversando inclusive com crianças, com jovens, passando a sua experiência, para que ele possa também ter programas de educação continuada, porque muitos, eu me lembro quando eu fui secretário, eu lancei um programa de inclusão digital. Naquela época as pessoas idosas tinham até medo de pegar num computador, né? Então eu vi pessoas com 80 anos, 78 anos, 70 anos fazendo curso de inclusão digital.
10, 15 anos atrás. Então, agora muitos, aqui a própria UNB lançou agora este ano o vestibular específico para depois de mais de 60 anos. Foi um sucesso. Então, você tem que... Quem é que não gosta? Eu participo muito, vou muito nos CCIs, que é o Centro de Convivência do Idoso, que eles mais gostam, né? Dançar um forró, jogar um dominó. Então, você tem que criar condições para que essa faixa dos idosos, a partir de 60, 65 anos, que elas tenham a plenitude de ações de cidadão. Não pode ser um favor ou alguns, você tem que ter política pública para isso. Então esse é o cidadão que tem que ser atendido preventivamente, com programas que sejam de Estado, né, de conscientização. O resto é para atender isso. Nós vamos cuidar aqui da segurança, visando o quê? Dar proteção ao cidadão, inclusive aqueles que têm comércio, não é? que precisa realmente da garantia, não é? de ir e vir sem o que está acontecendo hoje. Então, senador Girão, Vossa Excelência, você pode, inclusive, já ir pensando, né, Aqui é mais fácil, porque, se bem que você pode fazer isso municipal, né? Mas eu vejo assim, Brasília teria todas as condições de ser um piloto, um modelo para o Brasil e depois para o mundo, mudando toda essa gestão. Por falar em Brasília, só saudar aqui visitantes que estão aqui em Brasília, conhecendo o Congresso Nacional, vindo aqui ao Senado. Nós estamos fazendo uma sessão não deliberativa, hoje não tem votação, é apenas de discurso, de denúncias, de pronunciamento. Parlamento é falar. Quero saudar a nossa guia aqui, como é seu nome? Vitória, a guia. Nós temos uma equipe de guias muito competentes, profissionais, que trazem a história do Senado. Vocês são muito bem-vindos aqui, tá? Essa casa é de vocês. E eu fico muito feliz, particularmente, senador Exalci, que é do Distrito Federal, senador Estives, que é do Rio Grande do Norte, eu sou do Ceará. A gente fica muito feliz com essa aproximação cada vez maior. É impressionante como todo dia tem várias caravanas vindo aqui ao Senado conhecer a história, se aproximar nesse momento importante. Então, eu não sei de que estado vocês são? Minas Gerais? Minas Gerais. São Paulo? Pará. Que bom. De vários estados da federação, sejam muito bem-vindos. Quem quiser, quem está nos assistindo e nos ouvindo, quiser visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. A visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, porque a gente tem as votações aqui. Mas também podemos visitar, vocês podem visitar no final de semana, feriado, das 9 às 17 horas. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Senador Exalci, vou repor seu tempo para você concluir. Eu estou concluindo, presidente. Eu até estou vendo aqui o senador Estives do outro lado. Eu acho que algumas sessões de segunda e sexta-feira a gente pode até fazer isso. Um senador de lá, um senador de cá, para debater um tema, né, de até governo e oposição, né? Eu teria o maior prazer de fazer um bate-bola, não só de temas, né? Bacana. É isso mesmo. Vossa Excelência que fez um belo trabalho lá no Rio Grande do Norte, na educação, né, com escola cívico-militar. Ontem esteve aqui o presidente da associação e não existe educação, escola de qualidade sem disciplina. As pessoas precisam entender isso, né? Se o aluno não respeitar o professor, qual professor quer ir para a sala de aula onde não é respeitado, onde é agredido? Não tem resultado nenhum, né? Então, presidente, nós vamos fazer isso, vamos combinar, né? Segunda e sexta-feira a gente fazia assim, um de lá, um de cá, e a gente trocar umas ideias. Mas agradeço a Vossa Excelência, parabéns, senador Stevenson. Muito obrigado, senador Exalci, do Distrito Federal, aqui um dos senadores mais presentes e sempre muito combativo. Eu quero dizer, senador Exalci, que eu acolho e me solidarizo com o senhor também, porque é tanto vilipêndio que está acontecendo no Brasil, que eu sei que esse seu desabafo, e o senhor é um senador que assina
situações que a gente quer apenas cobrar a Constituição, cobrar o que está na lei, né? Certas medidas, fim das decisões monocráticas o senhor votou, pedido de impeachment o senhor assinou, enfim, e o senhor tem feito a sua parte. Eu acho que a gente precisa conquistar o coração e a mente de mais senadores, né, para que o Brasil possa reequilibrar. O grande problema é a falta de reequilíbrio entre poderes da República. Né? Hoje você tem o STF, que é importantíssimo para a democracia, é um pilar da nossa democracia, mas pelo ativismo político e ideológico de alguns dos seus membros, manda e desmanda, faz e desfaz, rasga a Constituição, fica por isso mesmo, e essa casa precisa cumprir o seu dever. Uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O senhor, que é um parlamentar que vai na feira, que vai no mercado, como o senador Stirson também, e eu tive lá no Rio Grande do Norte, fui na escola dele, que ele vai abordar também agora. Nós que andamos junto com a população, a gente sente já um descontentamento generalizado, com pessoas até que são a favor do governo, que são de esquerda, de centro, que já estão percebendo que já foi longe demais. Se você pegar, senador Exalci, o senhor estava falando sobre a Petrobras, o senhor foi da CPI da Petrobras. Um gerente, eu vou repetir aqui, se você não sabia, que está me assistindo e me ouvindo, o senador Exalci sabe, porque ele participou de todas as CPIs e CPMIs aqui, porque ele está há muito tempo aqui nessa casa. Um gerente da Petrobras, do 3º escalão, devolveu 500 milhões de reais. Meio B de bola e de índia, é dinheiro que não acaba mais. Dava para fazer quantas escolas, dava para fazer quantos hospitais. O cara devolveu. E a gente vê ministros do Supremo anulando delações de questão de acordos de empresa, de multas, B de bola e de índio, bilionárias, numa canetada. Quando a gente vê isso, as pessoas de bem ficam indignadas. E cobram a gente com razão. Você está certo em cobrar a gente, sempre de forma respeitosa e tudo, né? Mas eu sempre digo, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O sofrimento que o brasileiro está passando, a provação que ele está passando, e nunca a resposta é violência, nunca deve ser violência, mas vote melhor, acompanhe o seu representante, o que é que ele fez durante o mandato, como é que ele se posicionou, como ele votou, se ele se escondeu de assuntos importantes, se ele fica dourando a pílula. É importante a sociedade, isso é cidadania. Eu tenho certeza, senador Exalci, que nas próximas eleições, pelo que eu sinto, nas ruas, as pessoas estão entendendo melhor de política, estão gostando de política brasileira e vão escolher melhor os seus representantes. Que fica para não desgastar o populismo, para não se desgastar com setor A, setor B, fica tirando o pé, não entra em bola dividida. Eu ouvi muito assim, aqui, rapaz, não vou entrar em bola dividida, não quero confusão. Mas está aí o país, que eles entregaram, porque, como o senador Stirson falou aqui do meu lado há pouco tempo, alguns dos itens que o senhor falou ali, daqueles 14 itens que só os ministros do STF fazem, é porque esse Senado deixou, esse Senado foi covarde. E nós fazemos parte do Senado, nós também. Somos minoria? Somos. Mas deixamos isso acontecer. Como é que pode reparar o mal? Passou, passou. Vamos olhar para frente. É a gente reequilibrar os poderes. E aí não tem, para mim, não tem jeito. É um remédio amargo, mas é necessário. É preciso ter coragem, é preciso ter disposição para servir as próximas gerações desse país, que é um impeachment. Um dos 60 que está aqui embaixo, se ter a coragem de enfrentar, porque está demais, a população já entendeu. Então, muito obrigado, senador Exalci, eu passo a palavra e já pedindo desculpa por ter também avançado, senador Stirson Valentim, o senhor tem 20 minutos regimentais para usar o seu tempo, com tolerância da casa.